Então, pessoal, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro encontro de palestras aqui do Laboratório Cearense de Diagnóstico. É com grande satisfação que nós recebemos a todos, né, colaboradores, parceiros e alunos que estão presentes. Nós agradecemos a presença de todos. Hoje é a nossa abertura e contaremos com a presença do Dr. Thales Monte Almeida, que estará dando início a esse ciclo de palestras, né? E o Dr. Thales irá falar sobre o tema aspectos interpretativos do hemograma, o que saber. O Dr. Thales, ele possui graduação em Medicina Veterinária pela Universidade Estadual do Ceará, fez residência multiprofissional em Patologia Clínica Veterinária pela Universidade Federal da Paraíba, Campina Grande, perdão. Concluiu o mestrado em Ciências Veterinárias pela Universidade Estadual do Ceará, cursou curso de Citopatologia pela Vet School São Paulo. Atualmente é servidor técnico administrativo, ocupando o cargo de médico veterinário da Universidade Federal do Agreste do Pernambuco. Então, Thales, nós lhe agradecemos pela sua disponibilidade de estar conosco hoje, contribuindo para o crescimento da medicina veterinária, em especial da área de diagnóstico. Então, a satisfação, prazer e passo a palavra para você. Pode ficar à vontade. Boa noite a todos. É com um imenso prazer que eu estou hoje aqui. Agradeço bastante ao Dr. Robério pelo convite, pela apresentação. Agradeço também ao Dr. Miguel pelos contatos e a toda a equipe que está aqui dando esse suporte e ao Laboratório Cearense de Diagnósticos. Então, uma satisfação imensa. É sempre muito bom estar aqui em Fortaleza e estar contribuindo um pouco com a área da medicina diagnóstica e da patologia clínica veterinária. Pessoal, hoje então, como o Dr. Robério mencionou, nós vamos falar um pouquinho sobre aspectos interpretativos do hemograma, o que saber. Vamos fazer uma apresentação como se fosse um bate-papo mesmo, né? Algo bem tranquilo. Então vai ser mais uma espécie de conversa mesmo. Para a gente se orientar, eu fiz aqui um pequeno roteiro de abordagem, que é o seguinte. Inicialmente, teremos aqui a introdução, né, e a pré-análise. Depois, falarei um pouco sobre as vantagens e limitações do exame de hemograma, a estrutura básica de um hemograma, composta pelo eritrograma, leucograma e plaquetograma. Eritrograma, falarei sobre valores e termos técnicos, aspectos morfológicos eritrocitários, anemias e eritrocitoses. Leucograma, valores e termos técnicos também. Falaremos um pouquinho sobre a leucometria diferencial e aspectos morfológicos. Algumas alterações leucocitárias, entre aspas, já coloco já para adiantar, padrões, alguns padrões de leucograma, né? A gente tem que tomar um pouco de cuidado com essa palavra padrões, a gente vai ver isso mais tarde. E finalizaremos aí com o plaquetograma, valores e termos técnicos, alterações morfológicas, trombocitopenias e trombocitoses, tá bom? E se a gente não estiver muito cansado, no final eu apresento um caso clínico que envolve o que a gente conversou hoje. Pessoal, é um assunto muito denso, muito amplo, então nós nos concentraremos aqui em aspectos, tá bom? Aspectos interpretativos, para essa apresentação também não ficar muito cansativa, tudo bem? Vamos lá então, vamos dar início. Pessoal, o sangue é um tecido como qualquer outro, é o tecido sanguíneo. Esse é um tecido o quê? Fluido, líquido, tudo bem? E nós sabemos que esse tecido sanguíneo, ele possui duas partes. Uma parte celular, constituída por hemácias, leucócitos e plaquetas. Lembro de antemão que plaquetas não são células, são fragmentos citoplasmáticos do megacariócito, que é uma célula que está presente lá na medula óssea, tudo bem? Mas aí vamos chamar esse conteúdo aí de hemácias, leucócitos e plaquetas de parte celular. E uma parte líquida, que é o plasma. O plasma é a parte líquida do sangue. O
plasma, mais de 90% dele, 92%, 93% aproximadamente, é constituído por água. E o restante por sólidos orgânicos e inorgânicos diluídos. Proteínas, catabólitos, metabólitos, bilirrubinas, hormônios, analitos diversos como eletrólitos, minerais, enfim. E aí, não dá pra gente falar de sangue sem falar de medula óssea, né? A medula óssea é o principal órgão hematopoético, desde ali da metade ao terço final da gestação e permanecendo durante toda a vida adulta do animal. A medula óssea que tem essa função primordial de hematopoiese, ou seja, a produção das células sanguíneas. E a gente pode dividir didaticamente, né, a medula óssea em duas. A medula óssea amarela, que é uma medula óssea gordurosa, constituída por adipócitos, tecido estromal de sustentação, e a medula óssea vermelha, que é a medula óssea hematopoeticamente ativa, aquela que representa o parênquima medular. São duas medulas interrelacionadas, isso é um fato. Por exemplo, já se sabe hoje que a medula óssea amarela produz fatores de crescimento que influenciam diretamente a medula óssea vermelha, mas didaticamente a gente pode trabalhar com essa divisão. Tudo bem? Dando continuidade. Eu sempre gosto de mostrar essa imagem, que é uma imagem de hematopoiese, tá bom? A gente tem aqui, de maneira simplificada, na linha de baixo, as células que nós encontramos na circulação periférica, hemácias, plaquetas, monócitos, os 3 granulócitos, neutrófilos, eosinófilos e basófilos, e os linfócitos. Pessoal, essas células e as plaquetas são formadas por meio de um processo de diferenciação e maturação de precursores que estão na medula óssea. Todos eles se originam de uma célula-tronco ou uma stem cell pluripotente, que por meio de mitoses irá originar em um dado momento uma stem cell mieloide e uma stem cell linfóide. Da stem cell mieloide, nós teremos um processo de diferenciação e amadurecimento, gerando hemácia, plaquetas, monócitos e os 3 granulócitos. Então, são de origem mieloide. E a stem cell linfóide gerará os precursores, prolinfócitos e os linfócitos. Tudo bem? Então, de uma maneira bem básica aqui, bem simplificada, só para a gente ter uma ideia dessa hematopoiese. Aqui existem vários conceitos, né, fisiológicos que a gente poderia empregar, mas como o nosso foco hoje não é medula óssea e sim circulação periférica, o sangue, no momento essa informação basta para a gente. Tudo bem? Mas aí, antes de prosseguir, eu preciso mostrar também essa outra imagem para vocês. Pessoal, o raciocínio e a interpretação de hemograma fica mais profunda e assertiva se a gente tiver em mente a dinâmica hematológica. Ou seja, temos que considerar que existe a medula óssea, a circulação periférica e o tecido sólido. Então, é uma cadeia. Para a gente entender o que está acontecendo no sangue, a gente tem que pensar no que está acontecendo na medula e também na lesão no tecido sólido, por exemplo. Detalhe, aqui a gente tem vários subcompartimentos. Então, por exemplo, na medula óssea, nós temos aqui um compartimento proliferativo, um compartimento de amadurecimento. Dentro do compartimento de amadurecimento, nós temos um compartimento de reserva de células. E na circulação periférica, nós temos 2 compartimentos também. Ou, se vocês preferirem, pulso. Existe o compartimento circulante e o compartimento marginal. Ou seja, o compartimento circulante é aquele que representa as células que estão literalmente circulando. E o compartimento marginal são das células que estão aderidas ao endotélio vascular. Isso é muito importante também ter em mente, para a gente entender que existem alguns processos que mexem com medula e periferia, tem processos que mexem só com medula, tem processos que mexem só com a periferia, só com o sangue, só com o compartimento marginal. Então, quando a gente entende isso, a gente consegue interpretar melhor o hemograma. Bom, outro ponto fundamental, e aqui é um ponto que eu quero também destacar muito na apresentação de hoje, são aspectos pré-analíticos. Eu acho muito importante
E eu já adianto, pessoal, que a maioria dos ditos erros de exames, 70%, 80% ou até mais, provém dessa fase, da pré-análise. A pré-análise é tudo aquilo que envolve colheita da amostra biológica, no nosso caso sangue, armazenamento e transporte. Então, atentar sempre para essa fase. Eu vou discorrer aqui alguns aspectos básicos, não vou aprofundar tanto, mas só para a gente ter uma ideia. Um deles é o fato de que a gente precisa conhecer qual o sítio de colheita adequado ali para a gente obter a amostra sanguínea. Aqui eu ilustrei uma foto de um canino, mas a gente pode utilizar isso também para outras espécies mamíferos domésticos, né? Então, nós temos sítios de colheita como as veias jugulares, a veia cefálica, a safena lateral, a veia femoral, né, na parte interna da coxa. São alguns sítios que nós podemos obter amostra de sangue. Pessoal, qual o melhor sítio? Isso vai depender do porte do animal, do score do animal, da raça, do material que eu tenho à minha disposição. É um sistema vácuo, é um sistema com agulha e seringa, do tubo que eu tenho à minha disposição. É um microtubo, é um tubo de 2 ml, é um tubo de 4 ml. Tudo bem? Isso é variável. Da idade também, da própria, digamos, né, entre aspas, da personalidade, né, do nosso paciente. Isso aqui existe uma amplitude bem maior se a gente for, pessoal, para pets não convencionais, né? Por exemplo, coelhos, a gente pode ter as veias auriculares como sítio de colheita. Se for para répteis, por exemplo, veia caudal, no caso ventral e iguanas, aqui é um mundo à parte. Mas é só para a gente citar alguns sítios de colheita mais utilizados aqui na nossa rotina de cães, gatos, equinos, bovinos, tá bom? Pessoal, e não esquecer um detalhe importantíssimo. Para fazer um hemograma, a gente precisa de anticoagulante. Para mamífero doméstico, esse anticoagulante de escolha é o ácido etileno diamino tetracético, o famoso EDTA. Ele é um quelante de cálcio, tudo bem? Ele sequestra o cálcio. Pessoal, universalmente, o EDTA é conhecido por ter os tubos comerciais, né? Vem com essa tampa roxa, ou lavanda, ou lilás. Então, se você encontrar aí um tubo com essa cor, representa anticoagulante EDTA, tudo bem? Existem tubos no mercado para 1 ml, para 2 ml, para 4 ml, outras apresentações também, às vezes não encontrada no Brasil, mas é bem variável. Pessoal, o que é importante aqui? Isso aqui é muito importante. Eu confesso para vocês que com meio ml dá para fazer um hemograma e sobra sangue. Mas eu não posso coletar meio ml de sangue e colocar num tubo para 4 ml. Um tubo de 4 ml tem EDTA ali suficiente para 4 ml de sangue. Pelo menos eu teria que preencher ali, vou ser um pouco crítico, 75% desse volume. Se eu só colocar meio ml num tubo de 4 ml, eu vou ter uma hemodiluição pelo EDTA. Isso dá diversas alterações, até mesmo um falso hematócito, um hematócito falsamente diminuído, crenação eritrocitária. Então, isso influencia diretamente na nossa interpretação. Então, é sempre importante averiguar isso, a proporção de sangue que eu vou coletar para o EDTA que eu tenho. Por exemplo, se eu tiver um EDTA comercial de 15 gramas por decilitro, a proporção é de meio ml de sangue para cada 5 microlitros de EDTA. E aí eu respeito essa proporção. Então, isso é muito importante, tudo bem? Então, sempre atentar para esses fatores pré-analíticos, tá? Tanto para o bem-estar do paciente, quanto para uma interpretação segura do exame, quanto também para o bem-estar do patologista, né? Vamos seguir então. Pessoal, hemograma, falando agora um pouco mais aqui do hemograma, né, que é o nosso foco, a etimologia da palavra vem de aima e grama, né, que seria uma análise do sangue, né, uma análise gráfica do sangue, aí do grego, né, diretamente. Então, o hemograma é uma avaliação quantitativa e qualitativa do sangue. Para eu realizar um hemograma, eu utilizo várias técnicas. Mais uma vez coloquei aqui a foto, ó.
sangue coletado, né, com EDTA, enviado para o laboratório, de preferência o mais rápido possível, mantido sob refrigeração. Depois que essa amostra chega ao laboratório, precisa ser feita uma triagem. Isso é fundamental. Essa amostra não pode ter fibrina, microcoágulos, coágulos. Tudo isso vai interferir diretamente no nosso resultado. Então, o patologista vai fazer essa triagem. É importante também, pessoal, logo depois que coletar o sangue, respeitando a proporção de anticoagulante, homogeneizar, tá bom? Fazer os movimentos invertidos, 10 a 15 movimentos pelo menos. O EDTA está ali, mas ele precisa diluir no sangue. Então, eu preciso sempre fazer os movimentos invertidos. Tudo bem? Então, não pode ter fibrina, não pode ter coágulo. E depois dessa amostra, pessoal, internamente no laboratório, ela vai ser processada. Para esse processamento vão ser utilizados aparelhos que vão ajudar, auxiliar no hemograma, como um contador automatizado de células, como uma microcentrífuga, técnicas de bancada, tudo bem, como a própria confecção do esfregaço sanguíneo e a microscopia, que eu sempre brinco que é a alma, né, do hemograma. É na microscopia que a gente vai fazer revisão em lâmina, análise morfológica, pesquisa de hemoparasitas, pesquisa de agregado plaquetário, e ali é que o patologista ele vai fechar o laudo. E aí já adianto, tá? Maquinograma não é hemograma. Então nós precisamos sempre do patologista, precisamos sempre da microscopia para ter um hemograma de qualidade que reflita o estado fisiopatológico daquele animal no momento e que tenha um ganho clínico. Porque se eu faço um exame que me prejudica mais do que ajuda, ele perde o objetivo. Então o exame precisa ter o quê? Um impacto clínico. Tudo bem? Pessoal, e quais são as vantagens, né, do hemograma? Muitas vantagens. Primeiro, é um exame de fácil emprego na rotina clínica, é um exame de triagem, de maneira geral, com um pouco de técnica, fácil de coletar, muita disponibilidade de locais que analisam, financeiramente acessível, relativamente falando, em comparação a outros exames mais complexos, digamos assim. É um exame que dá informações muito sistêmicas, porque o sangue vai refletir ali vários tecidos orgânicos, vários órgãos, então uma fisiopatologia ali bem muito sistêmica. Tudo bem que tem alguns sistemas que podem ter um reflexo menor no sangue, né? Por exemplo, o sistema nervoso, a gente pode ter um reflexo menor ali na circulação periférica, dependendo, claro, da enfermidade. Mas, por exemplo, para avaliação de sistema hemolipopoético, sistema renal, hepático, gastroentérico, tudo o sangue pode nos dar muitas informações. Tem um detalhe aqui também muito importante, pessoal, que é o seguinte: hemogramas de rotina, eles podem servir como meios para detectar um estado patológico, clinicamente não exposto. Então a gente pode trabalhar com precocidade também. Eu vou até contar um caso aqui da residência. Eu me lembro de uma cadelinha lá na residência que nós fizemos um exame de triagem nela. E no hemograma, na hematoscopia, né, na análise do esfregaço, foi visto inclusões de lentes. Eu vou falar sobre isso mais tarde, mas inclusões de lentes são resquícios da replicação do vírus da sinomose canina. Pessoal, esse animal não tinha clínica nenhuma e geralmente essas inclusões aparecem ali na fase mais virêmica, inicial da infecção. Às vezes o animal nem tem clínica. Eu sei que foi entrado já com suporte vitamínico, já foi feito ali um tratamento de suporte inicial, mesmo sem clínica, o animal não desenvolveu clínica. E isso foi um ganho assim excepcional, né, que o hemograma trouxe para esse paciente. Porque detectou o quê? Um estado de muita precocidade, uma doença que é bem complicada, principalmente quando chega à fase neurológica. O hemograma, na maioria das vezes, ele não vai te dar um diagnóstico conclusivo, tá? Eu já vou falar isso nas limitações. É muito raro isso acontecer, mas ele pode eliminar possíveis causas. Ele pode ajudar ali no raciocínio, eliminando diagnósticos diferenciais ou ajudando, junto com a clínica e outros exames, a eliminar. Então isso é muito importante. E claro, pessoal, exames seriados são sempre uma ótima pedida, tá bom? Ajudam muito na terapêutica e em aspectos prognósticos. Exames seriados de, por exemplo,
eu estou acompanhando o animal, né, faço ali semanalmente ou a cada 15 dias, isso te dá uma visão ali hematológica do caso muito mais ampla e complexa. Limitações, né? Evidentemente que eu não posso só vender o peixe aqui do hemograma, né? Toda técnica diagnóstica tem vantagens e limitações, a gente tem que estar ciente disso. Limitações, como eu já disse, raramente, né, o hemograma vai te dar um diagnóstico conclusivo. Reflete estados fisiopatológicos focais naquele momento, por isso que é importante hemogramas seriados, né, para a gente ter um panorama ali do que está acontecendo. Então o hemograma vai refletir aquele momento, tá bom? Se o animal estiver muito estressado, vai refletir no hemograma. Se desestressar e fizer um novo hemograma, a gente vai ter um outro panorama. Então isso é muito importante. E claro, pessoal, limitações são os aspectos pré-analíticos, porque influenciam demais na qualidade do nosso exame. Eu já falei sobre isso, então não vou ficar discorrendo mais. Tudo bem até agora? Vamos lá então para a estrutura básica de um hemograma. Vamos lá. Pessoal, um hemograma ele é constituído basicamente por 3 partes. Eritrograma, informações a respeito das hemácias. Leucograma, informações dos leucócitos. E plaquetograma, informações das plaquetas. Todas essas 3 partes, elas possuem valores quantitativos e qualitativos. Muito importante que se diga isso. Existem dados numéricos e dados morfológicos. Tá bom? Pessoal, eu vou colocar aqui um outro detalhe. Isso de maneira geral, e de maneira geral não, né? Isso não faz parte do hemograma, mas é muito comum vir junto, às vezes, com o hemograma pela facilidade de obter essa informação quando a gente faz lá o microhematócrito para obter um hematócrito no hemograma, que é a concentração de proteínas plasmáticas totais. Não faz parte do hemograma, tá bom? Isso aqui é um dado de bioquímica, mas é comum, às vezes, liberar junto por conta de uma facilidade técnica de obter a PPT. Tudo bem? Por isso que eu coloquei de vermelho. Então, concentração de proteínas plasmáticas totais. Vamos falar agora sobre o eritrograma, então? Vamos começar agora sobre falar cada parte, tá? Então, eu vou começar pelo eritrograma. A gente vai falar agora, vai focalizar nas informações de série vermelha, de hemácias. Então, vamos lá. Como é que é constituído um eritrograma básico? Pessoal, um eritrograma básico, ele tem 2 subpartes. Ele tem os valores de massa eritrocitária. Quais são os valores de massa eritrocitária? Vocês já conhecem bem. Contagem total ou global de hemácias, que é o número total de hemácias por microlitro de sangue ou por unidade de volume de sangue. A concentração de hemoglobina, que é a quantidade de hemoglobina em gramas em 100 ml de sangue. E o volume globular ou hematócrito, mais conhecido como VG ou HT, que é a quantidade de hemácias presente no volume sanguíneo em percentual. Tudo bem? São esses os conceitos e são esses os 3 valores de massa eritrocitária. São valores que dizem a mesma coisa, tá bom? Entretanto, eu já vou dar aqui uma dica importante. Pessoal, na medicina humana, inclusive, o valor aí de massa eritrocitária que mais pode ser utilizado para tirar algumas dúvidas, quando a gente tiver um pouco de variação entre esses 3 parâmetros, é a concentração de hemoglobina. Porque ela que reflete a função eritrocitária. Então, a concentração de hemoglobina é o valor que você deve olhar se ficar muito na dúvida, se tiver ali uma contagem um pouco alta, um volume globular no intervalo, e você ficar na dúvida ali entre esses valores. Evidentemente que a gente vai analisar em conjunto, mas a concentração de hemoglobina tira a nossa dúvida muitas vezes, tá bom? Porque reflete essa fisiologia. Apesar de que na rotina a gente está muito acostumado com o hematócrito, né? Ou o VG. A outra subparte do eritrograma são os índices hematimétricos. Pessoal, aí existem vários, tá bom? Eu vou enumerar aqui os que são mais comuns. O primeiro é o volume corpuscular ou globular médio, o VCM ou VGM.
O que é o VCM? É o tamanho médio das hemácias. Olha a palavra, médio. É o tamanho médio. Quando eu digo ali que o VCM é de 68 femtolitros ou micrômetros cúbicos, eu quero dizer que o tamanho médio daquelas hemácias ali, a média de tamanho das hemácias é de 68. Eu não estou falando individualmente de cada célula, tudo bem? O VCM ele pode ser obtido por um cálculo matemático. Aqui o cálculo, hematócrito sobre hemácias vezes 10. Tudo bem? Outro índice hematimétrico, que é obrigatório ter no hemograma. Concentração de hemoglobina corpuscular ou globular média, o CHCM ou CHGM. O próprio nome já é autoexplicativo, mas é a coloração média das hemácias, já que a hemoglobina é que dá a cor à célula. Tudo bem? Pode ser obtido por um cálculo matemático. Na verdade, é obtido por um cálculo matemático. CHCM é hemoglobina sobre hematócrito vezes 100. Tudo bem? Pessoal, VCM e CHCM, todo hemograma deve ter. Eu vou dar aqui mais dois índices que pode ter, pode não ter, isso é variável. Tudo bem? O terceiro, hemoglobina corpuscular ou globular média, o HCM ou HGM, que tem uma informação interpretativa similar ao CHCM. Só que o cálculo matemático considera no denominador não mais o hematócrito, como no CHCM, e sim a concentração de hemácias. Então o HCM é hemoglobina sobre hemácias vezes 10. Tem a mesma informação, mas de modo geral o HCM varia bem menos do que o CHCM. Então a gente utiliza mais o CHCM para determinar alterações e classificar morfologicamente as anemias. Já vou falar sobre isso. E esse índice, eu confesso que eu sou bastante fã desse índice, que é o RDW, ou EDH, que é a extensão de distribuição do tamanho das hemácias. Pessoal, se o VCM é o tamanho médio, o RDW, é toda a extensão ali de variação do tamanho das hemácias. Se ficou difícil de entender, gravem uma coisa. O RDW, ele indica anisocitose. É um grau de anisocitose, reflete anisocitose. Então, assim, quanto maior for o RDW, maior é a extensão de distribuição do tamanho das hemácias e maior a anisocitose. O que é a anisocitose? É a diferença de tamanho entre as células. Tudo bem? Então, eu acho que a gente vai aplicar isso aqui no caso clínico. Talvez fique mais fácil de vocês entenderem para quem não entendeu muito bem ainda, tá bom? E no final também, pessoal, eu vou deixar aqui os meus contatos, que quiser tirar alguma dúvida, tá bom? Fiquem à vontade, tá bom? Pessoal, vamos seguir então. É a partir então do VCM que a gente tem algumas interpretações, como normocitose, microcitose e macrocitose. Olha que legal aí. Isso aqui eu já uso para classificar morfologicamente as anemias. É o VCM que dá isso. Se eu tiver um VCM dentro do intervalo de referência, a gente tem uma normocitose. Abaixo, microcitose. Acima, macrocitose. Tamanho médio dentro do intervalo, tamanho médio diminuído, tamanho médio aumentado. Isso é importantíssimo para a gente estudar as anemias. Como as anemias, na maioria esmagadora das vezes, são processos secundários, a gente precisa tentar agregar o máximo de informação possível para ver o que está por trás da anemia. E esse tipo de classificação ajuda nesse raciocínio. E o CHCM, como eu disse, reflete para a gente as seguintes interpretações. Normocromia, coloração média das hemácias dentro do intervalo. Hipocromia, coloração média abaixo do intervalo. E hipercromia. Pessoal, hipercromia eu coloquei em vermelho. Por quê? Na prática, não tem hipercromia verdadeira, no sentido da hemácia acumular mais hemoglobina. Mas eu posso ter uma hipercromia por um excesso de hemoglobina no plasma,
por uma hemólise in vitro ou uma hemólise in vivo, numa hemólise intravascular, né, num processo, por exemplo, de anemia hemolítica imunomediada, com hemólise intravascular acentuado. Então isso pode causar um aumento do CHCM, gerando a hipercromia. Mas é uma hipercromia que não é verdadeira, no sentido de ser por uma maior quantidade de hemoglobina dentro da célula. Pessoal, vamos agora para as alterações morfológicas, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre algumas, porque aqui daria só uma palestra também, porque tem tanta alteração morfológica de hemácia. Então eu focalizei algumas aqui que a gente mais pode encontrar na rotina. Vamos lá então? Olha, a primeira delas antes disso, né? Antes disso a gente tem que falar que a morfologia ela vai variar aí em relação ao tamanho, né? Então eu posso ter alterações morfológicas de tamanho, posso ter alterações morfológicas de cor, a gente já falou sobre isso, né? Macrocitose, microcitose, tamanho, cor. Eu tenho aí o que? A hipocromia, a normocromia. E o foco agora é alterações de forma, né? Que é a poiquilocitose. O que são poiquilócitos? São hemácias com formas alteradas, que perderam aquela forma típica de disco bicôncavo que a hemácia tem. Poiquilócitos é um termo genérico, por si só não diz nada, né? Porque eu preciso saber que forma é essa, porque é a partir daí que eu vou ver o que está por trás disso. E aí a gente vai ver aqui os principais poiquilócitos de maneira geral, tá bom? Eu não vou dizer os principais, mas alguns que a gente mais encontra na rotina, porque aqui realmente, como eu disse anteriormente, né, a tabela é grande. É muita forma diferente, muita forma alterada que a gente pode encontrar. Pessoal, então vamos lá, olha essa imagem aí, né? Então a primeira observação aqui que eu queria mostrar para vocês são os policromatófilos, tá bom? Policromatófilos são essas hemácias, tá bom? Maiores, mais azulofílicas, azuladas, arroxeadas, tá certo? E elas são reticulócitos, tá bom? Elas são reticulócitos corados aí no panótico rápido, no Wright, no Giemsa, em corantes não vitais. Todo policromatófilo é um reticulócito. Para quem não pegou aí o que é reticulócito, é o estágio imediatamente anterior ao da hemácia madura. Tá bom? Eu vou mostrar daqui a pouco uma figurinha. Então tem um reticulócito e aí logo depois tem a hemácia madura. Então assim, todo policromatófilo é um reticulócito. Mas nem todo reticulócito é um policromatófilo. Porque tem reticulócito que não aparece como policromatófilo. Tudo bem? Mas o que é que a gente precisa saber agora no momento? Policromatófilos são reticulócitos em corantes não vitais. Para eu chamar de reticulócito, eu preciso corar com novo azul de metileno, azul crescil brilhante, tá bom? Aí sim eu vou ter ali a demonstração ali dos retículos, né, daqueles restos de RNA ribossômico mitocondrial, e aí vou ter a determinação de reticulócito. Mas essa cor azulada do policromatófilo é justamente por conta desses resquícios de núcleo de RNA que ainda persistem no estágio imediatamente anterior ao da hemácia madura. Pessoal, onde é que eu vejo assim uma grande quantidade de policromatófilos? É um forte indício de anemia regenerativa, tá bom? É um forte indício de anemia regenerativa. Indício. Para confirmar, eu preciso contar reticulócito. Vou falar sobre isso daqui a pouco. Mas a gente vai ver aí geralmente em casos hemolíticos ou hemorrágicos. Rubricitose. O que é a rubricitose? Ou normoblastose, né? Normoblastose é o termo mais utilizado na medicina humana. Ou eritroblastose também, se preferir. Posso usar qualquer uma dessas palavras, né, desses termos, são sinônimos aqui no nosso caso. Rubricitose indica um aumento de precursores nucleados das hemácias no sangue. Olha essa imagem aqui, pessoal, para a gente entender melhor. Essa imagem eu ilustrei simplificadamente, tá bom? A eritropoiese. Então eu tenho aqui desde o primeiro precursor reconhecível na medula, que é o rubriblasto, que prolifera e amadurece em prorrubristo, que prolifera e amadurece em rubristo basofílico. Alguns rubristos basofílicos ainda proliferam, mas aí a maioria só amadurece em rubristo policromatofílico, que vai amadurecer em metarubristo, que vai amadurecer no reticulócito. E depois na hemácia madura. Pessoal, até a fase de metarubristo, a hemácia tem núcleo ainda, como vocês podem observar. Então, se eu tiver aqui, presença desses precursores nucleados no sangue, eu chamo de rubricitose.
Até 5%, segundo algumas fontes, até 10%, pode ser normal, tá bom? Pode ser normal, vamos colocar essa palavra pode. Mas acima disso, eu considero geralmente acima de 5%, a gente já pode ter uma rubricitose. E aí precisa até fazer uma correção lá da leucometria global, mas isso aí deixa para o patologista, tá? É mais comum a gente ver metarubristo e rubristo policromatofílico. É extremamente incomum, por exemplo, a gente ver um pró-rubristo na circulação periférica, porque é uma célula muito imatura, tá bom? Isso pode acontecer em processos de deseritropoiese, em neoplasias, mas é outra história. Mas de rotina a gente vai ver mais metarubristo e rubristo policromatofílico. Anemias regenerativas, processos hemolíticos, processos hemorrágicos, o mesmo pensamento ali dos policromatófilos, tá bom? Na verdade, esse slide todo a gente vai mais aplicar para o mesmo raciocínio, mas indícios de regeneração, hemólise, hemorragia. Processos hemolíticos e hemorrágicos costumam ser processos o quê? Responsivos. A medula costuma responder. Eu vou pontuar isso também daqui a pouquinho. Pessoal, mais duas inclusões aqui no caso. Corpúsculos de Hall-Joly. O que são corpúsculos de Hall-Joly? Restos de RNA ribossômico, resto de núcleo que permaneceu na hemácia madura. Tá bom? Tá aqui uma foto, ó, aparece na hemácia como uma estrutura circular, azurofílica, bem redondinha. Um azurofílico bem homogêneo. Corpúsculo de Hall-Joly. Animais esplenectomizados podem ter um aumento da quantidade de Hall-Joly, porque é o baço que faz essa retirada dessas estruturas da circulação periférica, tá bom? Mas o pensamento aí é também indício regenerativo, é o principal na rotina clínica. Hipotilhado basofílico, mais comum em bovinos, que são agregados de ribossomos que permaneceram na hemácia madura. Aqui está uma imagem, são estruturas pontiformes, também azurofílicas, e geralmente indícios também de anemia regenerativa. Eu posso ter outros processos também, intoxicação por cobre, se eu não me engano, pode estimular apotilhados basofílicos, mas de maneira geral a gente vai ter isso mais em anemias regenerativas, indícios de anemias regenerativas, tá bom? É o que a gente mais aplica na rotina. E aí se eu penso em anemia regenerativa, eu penso em hemólise ou hemorragia. Vamos seguir então. Aglutinação e rolô eritrocitário. Olha aqui essa imagem, que bonita, né? Eu tenho aqui, ó, hemácias empilhadas, como se fossem moedas uma em cima da outra que foram derrubadas. Isso é o rolô eritrocitário. Rolô eritrocitário é essas hemácias que se empilharam, digamos assim. Isso se dá por uma atração ali de cargas elétricas negativas entre as hemácias e as proteínas do plasma. Não é um processo mediado por antígenos. Tudo bem? Se eu diluir esse sangue e for diluindo, esse rolô ele vai desaparecendo. Rolô eritrocitário, principal aplicação, indica uma hiperglobulinemia na maioria das vezes, um sangue mais viscoso. Pessoal, a gente tem que também ter em mente a espécie que a gente está trabalhando. Equinos, por exemplo, podem ter até 4 cruzes de rolô eritrocitário de maneira normal. Felinos, 2 cruzes. Quando eu falo 2 cruzes, é moderado. Quando eu falo 4 cruzes, acentuado. Então o equino é normal você ter rolô eritrocitário. Você viu ali um sangue de equino? É normal você ver as hemácias empilhadas. Não é porque ele está com hiperfibrinogenemia ou hiperglobulinemia. Pode até ter, mas na maioria das vezes é o sangue normal. Agora um cão, uma cruzinha de rolô no máximo. Então se eu ver rolô aí no cão moderado, acentuado, pode indicar hiperproteinemia, tá bom? Uma maior hiperviscosidade sanguínea, tudo bem? Ou então uma maior hemoconcentração até mesmo, mas mais ligado mesmo à hiperglobulinemia, hiperfibrinogenemia, hiperproteinemia traduzindo, né? E a aglutinação eritrocitária, aqui eu tenho uma imagem, ó, aqui já é uma conformação de cachos, tá bom? Uma agregação em cachos, um aglomerado em cachos, aqui existe antígeno. Então eu posso diluir esse sangue que eu não separo, tá bom? Aglutinação eritrocitária, sangues incompatíveis, anemia hemolítica imunomediada, né? Tudo isso aí são causas de aglutinação eritrocitária. Podem estar relacionados à aglutinação eritrocitária. Vamos seguir então. Mais outra alteração. Olha essa célula aqui, pessoal. A hemácia perdeu totalmente aqui o padrão discosto.
Aqui eu tenho uma alteração possivelmente de lipídios de membrana e a hemácia assumiu aqui várias espículas, né, romboides, às vezes mais finas, irregularmente distribuídas. Isso aqui a gente chama de acantócitos, tá bom? Acantócitos é uma alteração que pode estar presente em diversas patologias, entre elas hemangiosarcoma, ocasionalmente distúrbios esplênicos, hepáticos e renais. Os livros citam muito que alguns hemangiosarcomas podem gerar acantócitos por uma patogenia não muito bem esclarecida ainda, mas possivelmente aí por alteração de lipídios de membrana. Tudo bem? Essas alterações, vez por outra, pessoal, também podem ser vistos em processos hemolíticos. Mas hemolíticos eu vou mostrar adiante. Esquistócito, queratócito, eu costumo ver mais. A gente vai falar sobre eles daqui a pouquinho. Mas vamos seguindo. O próximo já é o queratócito, inclusive, né? O queratócito é a hemácia em capacete, tá bom? Olha aqui um queratócito bem típico, né? Então eu tenho aqui essas estruturas que formaram, né? Se eu inverter aqui, eu tenho um capacete realmente, né? Então afilaram aqui, formaram esse halo aqui claro, né? No caso aqui não dá para ver direito, mas não tem continuidade não, tá bom? Aqui é descontínuo. Então foi um afilamento aí que teve mesmo na membrana, né? E formou essa conformação. Podem ser chamados também de ceratócitos, tá? Queratócitos ou ceratócitos. Traumas intravasculares, anemia hemolítica, como eu disse, deficiência de ferro, hepatopatias em felinos, síndromes mielodisplásicas, né? Que são ali processos proliferativos e processos displásicos com origem em medula óssea, que podem funcionar como um estágio pré-leucêmico. Aqui é uma outra história, né? Também dá muita abordagem para a gente fazer, mas são alguns exemplos aí de processos que podem gerar queratócitos. E aí, pessoal, por exemplo, imaginem bem, se uma estrutura dessa aqui, afilada, fragmentar, ou esse mesmo queratócito for fragmentando, ele vai gerando o quê? Pequenas estruturas particuladas, né, provenientes ali de uma hemácia que fragmentou. Essas estruturas, como essa aqui da imagem, vocês conseguem ver? Isso aqui nós chamamos de esquistócito ou esquizócito, tá bom? Então, esquistócito ou esquizócito são oriundos aí de trauma eritrocitário, trauma intravascular, podem ser oriundos de queratócitos. Nós podemos observar também anemias hemolíticas, CID, ou coagulações intravasculares, vasculites, hemangiosarcomas, endocardites. Pessoal, muitas vezes essas alterações não têm uma patogenia muito bem esclarecida. Muitas vezes são observações ali, achados, tá bom? E que são transmitidos aí na literatura. Mas muitas vezes com dúvidas aí, como é que é essa patogenia exata. Quero mostrar para vocês ainda uma outra alteração morfológica, que é essa hemácia aqui, que ela possui também várias estruturas de membrana espiculadas, como se fosse uma engrenagem, porém bem irregulares, bem menores do que a dos acantócitos, e a gente chama isso aqui de crenação, né? O termo técnico, na verdade, é equinócito. Pessoal, na verdade existem vários tipos de equinócito. Existe o equinócito artefatual, que seria a hemácia crenada, e existem equinócitos patológicos, que são mais raros. Na verdade, existem vários tipos de equinócitos patológicos. Existe o tipo 1, existe o tipo 2, existe o tipo 3, tá bom? Então existem vários tipos. Pessoal, equinócitos, eles podem ser oriundos tanto de artefatos, como de desidratação hiponatrêmica, hipocloremia, exercício extenuante, envenenamento por serpentes, como cascavel e coral, tá bom? Esses envenenamentos até causam tipos específicos de equinócitos, né, que são esferoequinócitos. Pessoal, podemos ter ainda excentrócitos, oriundos de processos oxidativos, corpúsculos de Reis, também oriundos de processos oxidativos nas hemácias, né, por exemplo, cebola, alho, bordo vermelho em equinos, fenotiazinas em equinos,
Podemos ter também acetaminofeno, né, o paracetamol em caninos, em felinos. Então tudo isso pode causar esse processo oxidativo e originar metemoglobinemia. E os esferócitos, que são típicos aí da anemia hemolítica, né, imunomediada, mais encontrados, mais caracterizados em caninos, né? Os esferócitos, eles têm uma perda aí, da membrana por conta da deposição de complexos antígeno-anticorpos. O volume é o mesmo, só que ele perdeu aquela forma de descosto e ficou uma forma arredondada por perda de membrana. E claro, pessoal, na hematoscopia nós podemos ter aí, no caso, pesquisa de hemoparasitas, né? Podemos encontrar babésia, podemos encontrar micoplasma. Micoplasma aqui está bem difícil de ver, né? Estruturas putiformes aqui, as urofílicas, né, na membrana celular, aqui no caso em felinos, né? Podemos ter girofilária, entre muitos outros, anaplasma marginal, anaplasma centralis, stalk 1, teiléria. Então, a hematoscopia aí no eritrograma pode nos dar várias informações de parasitas que podem ser encontrados e observados. Pessoal, eu gostaria agora de falar um pouquinho para vocês sobre a anemia, tá bom? Vamos lá. Pessoal, o que é a anemia? A anemia é a diminuição da massa eritrocitária, ou seja, diminuição na concentração de hemácias, de hemoglobina e ou do hematócrito. A anemia pode ser classificada sob diversas óticas. Nós temos uma classificação que leva em consideração a resposta medular, a morfologia e a fisiopatologia. Vamos ilustrar rapidamente essas classificações? A primeira, anemia é classificada sob a ótica da resposta medular. Ela pode ser regenerativa ou regenerativa. A regenerativa é aquela responsiva, é aquela que vai estar associada à reticulocitose. E a regenerativa é aquela que não vai ter reticulocitose ou um grau muito discreto de reticulose na corrente, que não vai ser suficiente para dar reticulocitose. Existem, pessoal, as chamadas anemias semi-regenerativas, que são aquelas, por exemplo, alguns autores classificam a deficiência de ferro inicialmente como semi-regenerativa. Mas geralmente essa deficiência de ferro vem de gastrites, de úlceras gástricas, né? Então é uma hemorragia que está ali por trás. Ou seja, a semi-regenerativa é aquela que dá uma regeneração, mas muito discreta. Mas eu utilizo mais esse binômio, de regenerativa ou regenerativa. Mas deixa esse adendo para vocês que vocês podem encontrar essa forma intermediária, que é a semi-regenerativa. Tá bom? Então aqui eu ilustro mais uma vez, ó, a eritropoiese e a reticulocitose, aqui ó, o estágio imediatamente anterior à hemácia madura, que vai indicar a regeneração, tá bom? Então, pessoal, é a partir da contagem de reticulócitos que nós vamos classificar se a anemia é regenerativa ou regenerativa. Vamos seguindo então. Pessoal, quais são as grandes causas de regeneração? Hemólise e ou hemorragia. Hemólise. Existem vários tipos de hemólise, e aqui eu já estou trabalhando com a fisiopatologia. Anemia hemolítica imunomediada, tá bom? Que é aquela anemia que pode gerar esferocitose, pode ser primária ou secundária. Anemia hemolítica infecciosa, né? Então, por exemplo, anemias hemolíticas por babesiose, anemias hemolíticas por anemia infecciosa equina, anemias hemolíticas por micoplasmose, por anaplasmose, tristeza parasitária bovina. Então são todas anemias hemolíticas infecciosas de agentes hemotrópicos. Anemias hemolíticas congênitas, por exemplo, deficiência de algumas enzimas que atuam na glicólise, né? Como deficiência de fosfofrutoquinase, de glicose C-fosfato desidrogenase. Por exemplo, cães da raça Springer Spaniel inglês pode ter uma deficiência aí de fosfofrutoquinase. Então são anemias hemolíticas aí de origem congênita. E as anemias hemolíticas hipofosfatêmicas, né? Bovinos ali, por exemplo, 3 a 8 semanas pós-parto, podem ter uma baixa de fosfato, de fósforo, e hipofosfatemia pode gerar hemólise. Pessoal, bebeu uma água aqui, agradeço a equipe aqui pela água, viu? É muita informação, é muita coisa, e a garganta vai secando um pouco. Mas vamos lá, vamos dar continuidade. Pessoal, hemorragia. Vamos lá.
A hemorragia é o outro grupo, né, de patologias que podem causar hemólise. Hemorragia. Vasos sanguíneos lesados, tá bom? E presença de endoparasitas e ectoparasitas. Então tudo isso aí pode gerar quadros hemorrágicos e a hemorragia ela tende a gerar regeneração. Mas detalhe, a hemorragia ela gera uma resposta regenerativa inferior à hemolítica de maneira geral. Então é na hemolítica que a gente vai achar reticulocitoses mais o que? Elevadas, acentuadas. Tudo bem? O outro grupo de anemias são o que? As arregenerativas. As arregenerativas são as não responsivas. As anemias arregenerativas, elas podem estar associadas a doenças inflamatórias crônicas, citocinas, interleucinas, tudo isso causa o que, pessoal? Inibição da eritropoiese. Então, inibindo a eritropoiese, eu não vou ter produção de hemácias e eu vou ter o que? Uma arregeneração, uma anemia arregenerativa. Processos de hipoplasia ou aplasia de medula óssea, tá bom? Nesse caso aí, são processos de diminuição do compartimento proliferativo de células na medula óssea. Insuficiência renal crônica, né? Porque a gente sabe que a eritropoetina é produzida pelas células intersticiais renais, então se eu tenho um processo de IRC, eu posso ter um comprometimento, né? Se afetar essas células, eu posso ter um comprometimento na produção de eritropoetina, e aí eu não vou ter essa ação da eritropoetina sobre a medula óssea, né? E geração de eritropoiese. Anemias nutricionais, né? Para formar hemácia e hemoglobina eu preciso de ferro, eu preciso de vitamina B12, cobalamina, folato. E neoplasias e deseritropoieses, né? A gente sabe, pessoal, que, por exemplo, uma leucemia, né, pode causar uma amelofitise, ou seja, substituição do tecido hematopoieticamente ativo por um tecido que não tem origem hematopoética. Isso vai causar o quê? Perda de massa eritrocitária, né, de compartimento de maturação funcional de hemácias, e isso vai gerar o quê? Anemia, quadros de arregeneração. Pessoal, em relação à classificação morfológica, as anemias podem ser de vários tipos. Não vai dar tempo aqui da gente explorar cada uma delas, mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Dica: anemias macrocíticas e hipocrômicas costumam ser, na ótica medular, as regenerativas. Então, anemia na classificação morfológica macrocítica e hipocrômica costuma ser regenerativa. Anemias por deficiência de ferro costumam ser o quê? Arregenerativas, né? Inicialmente semi-regenerativa por conta da hemorragia, mas depois arregenerativa. E aqui na classificação morfológica costuma ser o quê? Microcítica e hipocrômica. Aqui embaixo. E anemias inflamatórias, anemias por endocrinopatias, costumam, né, hipoadrenocorticismo, hipotireoidismo, costumam ser o quê? Normocíticas, normocrômicas. Tá bom? Então, são essas as dicas que eu queria dar. Pessoal, e rapidamente aqui falando sobre a eritrocitose, tá? Pessoal, eritrocitose é o aumento da massa eritrocitária. É o contrário da anemia. A gente usa o termo na prática de policistemia. Esse termo, até por consagração de uso, acaba sendo sinônimo, mas policistemia seria o aumento de tudo, né? Das três séries, hemácia, leucócito e plaqueta. Só para hemácia seria mais eritrocitose, mas por consagração aí do uso a gente usa policistemia, muitas vezes como sinônimo. Eritrocitose, pessoal, pode ser relativa ou transitória e absoluta. Relativa e transitória é quando não há maior produção de hemácias. As hemácias ali aumentaram porque plasma foi perdido. No caso da relativa, uma desidratação. Ou transitória, uma contração esplênica, né? Um equino ali que teve uma hipercortisolemia ou um aumento de adrenalina e isso deu uma contração esplênica. Então isso é transitório, tá bom? E a absoluta, que existe a maior produção aí das hemácias. A absoluta ela pode ser primária, ligada a processo neoplásico, e ela pode ser secundária, apropriada e inapropriada. Pessoal, a apropriada é quando eu preciso realmente do aumento de hemácia, em caso de hipoxemia. E a inapropriada
é quando eu não preciso do aumento de hemácia, mas existe. Como, por exemplo, um cisto renal, né, que está estimulando ali as células intersticiais a produzir eritropoetina. Ou até mesmo, pessoal, num neoplasias extra-renais, como carcinomas hepatocelulares, que podem produzir eritropoetina. Eu não preciso de eritropoetina, mas está produzindo eritropoetina, e isso age na medula, aumentando a eritropoese, produzindo mais células vermelhas. Pessoal, eu falei aqui com a equipe, nós estamos aqui com o tempo já finalizando, temos 2 minutinhos, 1 minutinho, né, por conta da live, que tem esse tempo. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar nossa abordagem por aqui, até essa parte de pré-análise e de eritrograma, e eu vou depois conversar com o Dr. Robério para a gente fazer uma segunda parte. E aí, na segunda parte, também para não ficar muito cansativo, eu termino com leucograma, plaquetograma e o caso clínico. Pode ser assim, né? Porque aí a gente fica menos cansativo e depois termina a segunda parte. E tem um tempo também, né, da live para a gente não exceder, né? Senão o YouTube derruba a gente, né? Se eu não me engano, né? Tudo bem, pessoal? Então hoje a gente vai ficar com essa parte inicial. Agradeço, pessoal, mais uma vez aqui a equipe, a Dr. Robério, a Dr. Miguel e também, pessoal, ao Laboratório Cearense de Diagnósticos. Para a segunda parte, nas redes sociais, no Instagram, depois a gente faz a divulgação. Isso. Tá bom? Doutor Robério, muito obrigado e muito obrigado a todos que ficaram até agora. A gente é que agradece, Thales, a sua excelente apresentação. Trouxe informações de muita relevância, né, para o entendimento do hemograma, né, dos seus aspectos formais, né, e da sua interpretação. Então, pessoal, quem tiver alguma dúvida sobre os aspectos que foram abordados na palestra do Dr. Thales, podem ficar à vontade para se manifestar no chat, que a gente tem 5 minutos para fazer essas perguntas. Então, peço que sejam breves pela questão do nosso tempo. Então, enquanto a gente aguarda as perguntas, Thales, a gente queria fazer uma pergunta que eu acho que é importante para todos os clínicos. Os aspectos pré-analíticos são muito relevantes para o patologista, né? Quais são as orientações que você passaria para os clínicos, para os cuidados nessa questão da coleta, do transporte, acondicionamento do sangue? Perfeitamente. Ótima pergunta essa. Como a gente destacou, a pré-análise é onde acontece a maior parte dos erros dos exames, né? Então, não é na análise, não é na pós-análise, e sim na pré-análise, toda essa parte de colheita, armazenamento e transporte. Pessoal, o que a gente precisa sempre é atentar para as boas práticas de colheita, armazenamento e transporte. Essa é a dica básica, né? Então, uma coleta de sangue sem venopunções repetitivas, né? A gente ter sempre em mente, né, coletar e saber coletar mais de um sítio, né? Porque se tem aquele sítio, deu algum problema, o cãozinho tirou a pata, aquele sítio vai ficar inviabilizado para aquele momento, para uma recoleta, então eu preciso abordar outra pata, ou então uma jugular, ou então uma outra área. Então, muito importante a colheita. Então, uma colheita rápida, né? Sem uma pressão excessiva quando eu estiver ali aspirando o sangue, né? Se for um sistema a vácuo, respeitar ali direitinho o vácuo timer. E é importante, claro, a homogeneização logo depois da colheita. Não adianta ter o EDTA ali na quantidade certa, o sangue certo, e não homogeneizar. Então é muito importante fazer a homogeneização, os movimentos invertidos, para o EDTA diluir na amostra. Importante respeitar a proporção EDTA-sangue, isso é fundamental. Vai coletar meio ml de sangue? Pega um tubinho para meio ml. Vai coletar 4 ml de sangue? Pega um tubinho para 4 ml. Tudo bem que às vezes é um pouco complicado, mas pelo menos colocando ali uns 75% ali daquele volume, já está ótimo. Já não vai dar interferência de impacto clínico, impacto interpretativo. Acondicionamento, pessoal, transportar refrigerado, tá bom? Eu sempre indico até 12 horas, é o que eu sempre indico. Existem fontes até 24, existem fontes que, segundo alguns parâmetros, até 48. Existem até algumas fontes que, segundo alguns parâmetros, até 72. Mas eu me lembro que a gente fez um trabalho na graduação e a gente viu ali que até 12 horas não tem alteração em hemácia, em hemoglobina, mas depois de 12 horas nós já verificamos nesse nosso trabalho alteração em plaqueta e leucócito. Então, assim, é muito variável essa questão do tempo.
Varia muito de literatura para literatura, mas até 12 horas é garantido. Transportar na refrigeração, não deixar o sangue em contato direto com o gelo, tá bom? Isso pode dar hemólise, então isola. O gelo é para refrigerar o ambiente, tudo bem? E são esses os cuidados, doutor Roberto, que eu passaria. Muito bem, Thales. A gente agradece e tem uma pergunta aqui no chat. Ok. O Mário Façanha pergunta como avaliar a resposta medular, anemia em equinos. Olha, ótima pergunta essa, porque assim, o equino, ele não libera reticulócito para a corrente, né? Então nós não vamos ter reticulocitose. Pessoal, a resposta aí, a nível analítico, seria medula. Porque na medula que eu veria uma hiperplasia eritroide associada a eritropoese eficiente. Então seria pela avaliação medular, se eu quiser ali uma avaliação analítica mesmo. Porque pelo sangue a gente vai ficar realmente com essa deficiência. Agora, entretanto, eu posso ter ali talvez alguma macrocitose, unindo com a clínica, a gente possa sugerir de maneira geral, mas não dá para comprovar só pela circulação periférica. É uma característica, muito boa pergunta, que é uma característica do equino isso aí. Ele não libera reticulócito para a corrente. Bem lembrado. Então, excelente. Acho que não temos mais dúvidas. Então, pessoal, nós queremos agradecer ao Dr. Thales pela sua disponibilidade. Obrigado. Ele está conosco aqui nesse momento, trazendo essas informações que são de grande relevância para todos nós, né? O conhecimento, ele é muito importante. Então, o Laboratório Cearense de Diagnóstico agradece a todos, em especial ao Dr. Thales, pela sua disponibilidade, né? E nós... Hoje foi a primeira palestra e tem mais uma pergunta para finalizar, tá? Pela questão do nosso tempo, vai ser a última pergunta. Então, a Orlandina, ela perguntou qual é fundamental o controle da qualidade em todas as fases, principalmente na coleta? Exatamente. A afirmação está corretíssima, Orlandina. Controle de qualidade é fundamental para a medicina diagnóstica, para os laboratórios, para os patologistas. Todas as fases são essenciais, né? Uma fase analítica de controle de qualidade fino, rigoroso, tá bom? Uma pós-análise interpretativa associada à clínica, interpretação sempre associada à clínica, e a pré-análise. A pré-análise ela é fundamental. Um bom hemograma, ele vai estar diretamente, é um reflexo dessas três fases. Então não dá para ter um bom hemograma se a gente não tiver um controle de qualidade fina em cada uma dessas fases. Então a afirmação está perfeita. Então, muito obrigado, pessoal, pelas perguntas. Acompanhe a gente pelas redes sociais. O nosso ciclo ele vai continuar, então daqui a 15 dias haverá nova palestra, então acompanhe pelas redes para que vocês possam estar acompanhando e participando também dos nossos eventos, tá certo? Então agradeço novamente ao Thales em nome do laboratório e a todos que participaram. Então nós desejamos boa noite a todos e até o próximo encontro. Obrigado, boa noite.